Você já se pegou sentindo uma dor, um medo ou uma melancolia que simplesmente não parecem pertencer a esta vida? Como se, dentro de você, vivessem memórias que não são suas, ou pelo menos, não da sua história, da história base atual. Talvez você se emocione ao ver uma cena de guerra, mesmo sem nunca ter vivido uma. Ou talvez, ao caminhar por uma cidade antiga, sinta um peso inexplicável no peito, como se parte de você já tivesse estado ali. É nesses momentos que o eco de vidas que você nunca viveu, mas que continuam ressoando em sua alma, começa a se manifestar. Dolores Cannon dizia que a alma é um arquivo vivo. Tudo o que você já foi, tudo o que experimentou não se perde. Fica guardado em camadas sutis, esperando o momento certo para emergir. Às vezes, esse momento chega através de sonhos vívidos, de sincronicidades estranhas ou de sintomas que não respondem à lógica médica. E quando a vida parece travar sem explicação, é comum que a raiz do problema esteja numa memória que não pertence a esta existência, mas continua viva em seu campo energético. É por isso que hoje, regressão a vidas passadas não é mais apenas uma curiosidade esotérica. Ela se tornou uma ferramenta de cura real, capaz de transformar bloqueios profundos que a psicologia tradicional ainda não alcança. Mas existe um erro silencioso, muito mais comum do que se imagina, que impede essa cura: confundir vida passada com fantasia mental. Esse erro é perigoso não porque invalida a experiência, mas porque drena a energia. Quando você acessa uma memória intensa e começa a duvidar, a racionalizar, a se julgar, algo se fecha. É como se a alma começasse a falar, mas fosse interrompida pela mente. E, ao tentar apagar o que emergiu, você acaba prendendo ainda mais aquilo que veio à tona. Antes de explicar por que isso acontece, quero te conduzir por um caso real. Em uma sessão conduzida sob hipnose profunda, uma mulher de 42 anos começou a chorar compulsivamente ao entrar num estado de transe. Nada havia acontecido na sessão atual para provocar essa dor. Mas à medida que foi conduzida, ela começou a descrever uma cena antiga. Campos cobertos de fumaça, o som abafado de explosões, e ela mesma, em outro corpo, segurando um rifle com as mãos cobertas de terra e sangue. Ela era um jovem soldado, em uma guerra que não fazia sentido para ele. A dor que ela sentia ao reviver esse momento não era apenas física, era o peso de uma culpa ancestral. O mais impressionante veio depois. Ao sair do transe, essa mulher relatou que sempre teve fobia de sons altos, ataques de pânico quando via sirenes ou multidões correndo. E mais ainda, um sentimento persistente de culpa, mesmo sem saber de quê. Durante anos tentou diversas terapias sem resultado. Mas depois dessa sessão, algo começou a se dissolver. Ela não apagou o trauma da guerra, mas ao reconhecer que ele fazia parte de uma outra história, ela pôde devolvê-lo ao seu lugar de origem. E aqui entra nossa primeira lacuna de curiosidade. Como é possível distinguir uma memória real de uma invenção do inconsciente? Como confiar que aquilo que você acessa em regressão é verdade e não fantasia? Essa é a pergunta que vamos explorar mais adiante, porque a resposta não está no conteúdo da cena, mas no que ela transforma em você. Por agora, quero te oferecer uma pequena recompensa parcial. Feche os olhos por um instante, respire fundo e pergunte a si mesmo: qual peso emocional eu carrego hoje que não tem origem clara nesta vida? Confie na primeira imagem que surgir. Pode parecer ilógica, fora de contexto. Não julgue, apenas observe. Essa imagem pode ser a ponta do fio que levará você a uma vida que nunca viveu, mas que ainda pulsa dentro de você. E aqui entra a analogia que pode mudar tudo. Imagine que você está andando dentro de um museu antigo. Nas paredes, há espadas, armaduras, diários antigos, retratos empoeirados. Tudo é fascinante, cheio de história. Mas ao sair, em vez de deixar os objetos lá, você começa a colocá-los na mochila. Um elmo romano, um diário da Primeira Guerra, uma corrente medieval.
Você volta para casa com a mochila pesada e não entende por que está exausto, sem foco, com dores no corpo. O que está acontecendo? Você está carregando relíquias de um museu que não é seu. É exatamente isso que acontece quando acessamos uma memória de outra vida e, em vez de reconhecer e liberar, tomamos posse emocional daquela dor. E é por isso que muitos sentem-se pior após uma regressão mal compreendida. A chave não é reviver, é reconhecer e liberar. Na próxima parte, vamos explorar essa diferença. Você vai entender por que confundir vida passada com fantasia drena energia vital, como se proteger disso e como transformar uma regressão em uma chave real de libertação. Quando a mulher daquela sessão emergiu do transe, algo ainda a inquietava. Ela havia vivido intensamente o cenário da guerra, mas parte de sua mente tentava invalidar o que sentiu. Será que não é só imaginação? Ela perguntou. Esse é o ponto exato onde muitos perdem a força do processo. Porque, ao duvidar da própria experiência, a mente tenta proteger o ego, mas acaba minando a cura que o corpo e a alma já iniciaram. Dolores Cannon dizia que a mente consciente é como uma secretária. Ela tenta manter tudo sob controle, proteger da dor, catalogar experiências. Mas a alma é um vasto arquivo atemporal que sabe exatamente o que precisa ser acessado e quando. O problema é que fomos treinados para desacreditar daquilo que não é lógico. E é por isso que, ao reviver uma memória de outra vida, a primeira reação é a dúvida. Mas aqui está o erro sutil. Não importa se a imagem que você viu é literalmente real ou não. O que importa é o efeito que ela produz em você. Se aquela cena trouxe à tona emoções autênticas, se o seu corpo reagiu com choro, tremores, alívio, se algo começou a se dissolver ou se reorganizar dentro de você, então essa experiência é real para a sua alma. É assim que ela se comunica. Não com datas, documentos ou cronologias precisas, mas com símbolos vivos, emoções puras e padrões que precisam ser liberados. E é aqui que mora o perigo de confundir a regressão com devaneio ou fantasia. Quando você desacredita da experiência, a energia emocional que foi despertada permanece aberta, mas sem destino. Ela não se transforma, nem se reintegra. Ela fica ali, vibrando entre planos, drenando sua força vital silenciosamente. É como se a alma tivesse entregado um fragmento para ser ressignificado e a mente o tivesse devolvido à gaveta com medo. Só que agora, esse fragmento não volta mais ao mesmo lugar. Ele fica rodando, interferindo nos seus relacionamentos, sabotando suas decisões, desequilibrando o corpo. E aqui entra uma segunda revelação. Reconhecer uma memória não é se identificar com ela. Isso é fundamental. Você não precisa adotar aquela vida como sua, nem carregar o drama daquele personagem. O que você precisa é dizer: eu vejo, eu reconheço, eu libero. E para fazer isso, há um pequeno ritual que pode ajudar. Quando você acessar uma memória, seja em hipnose, sonho, meditação ou intuição, ao final visualize-se dentro de um museu. Veja a cena diante de você, como uma exposição. Agradeça pelo aprendizado. E ao sair, diga mentalmente: eu devolvo esta lembrança ao tempo a que ela pertence. E levo comigo apenas o dom que ela veio me mostrar. Nesse momento, você fecha o ciclo. Em vez de carregar a relíquia, você recolhe a essência. E essa essência pode ser força, coragem, compaixão, sabedoria, intuição. Algo que pertence a você em todos os tempos. Rudolf Steiner falava desse processo como uma reintegração do corpo etérico. Segundo ele, a alma carrega múltiplas camadas de memória e cada fragmento precisa ser integrado à luz da consciência atual, não à sombra do ego. E aqui entra a recompensa parcial desta parte. Quando você transforma uma memória ancestral em aprendizado presente, você economiza anos de repetição inconsciente. Você não precisa mais viver o mesmo padrão para entendê-lo. Você acessa, compreende e libera.
Mas ainda resta um ponto. Como saber se a regressão que você viveu foi realmente transformadora e não apenas uma cena emocionalmente intensa? Como medir o impacto real no seu campo energético na sua vida? Essa é a pergunta que vamos responder na parte final, onde você vai aprender a reconhecer os sinais de que a memória foi realmente liberada e como isso se traduz em mudanças concretas no corpo, nas emoções e na realidade à sua volta. Após uma regressão bem conduzida, algo muda, mas nem sempre de forma imediata ou óbvia. A libertação não acontece como uma explosão. Ela é mais sutil, como uma respiração que volta a circular por dentro de você, abrindo espaços antes apertados, dissolvendo padrões que já pareciam crônicos. E se você estiver atento, perceberá os sinais. O primeiro deles é uma leveza estranha, um peso que estava ali há tanto tempo que você nem o percebia mais. De repente não está. É como se algo que apertava o peito se abrisse. Você se pega respirando com mais profundidade, sentindo menos pressa, menos irritação. A mente parece menos caótica. Depois vem a clareza emocional. Situações que antes te desestabilizavam, agora parecem menores. Pessoas que despertavam gatilhos deixam de te afetar tanto. Você percebe que pode escolher a resposta em vez de reagir automaticamente. E então, um terceiro sinal, a intuição começa a ficar mais nítida. Você começa a perceber que algumas ideias não vêm da sua mente comum, mas de um lugar mais profundo, onde a alma opera com linguagem própria. É como se você recebesse orientações suaves, mas certeiras, sobre o que fazer, o que evitar, por onde seguir. Esses sinais indicam que a memória foi integrada e liberada. Ela não desapareceu. Ela apenas foi ressignificada e devolvida ao tempo de onde veio. Agora, em vez de atrapalhar, ela passa a te fortalecer. A mulher do estudo de caso que vivenciou o trauma de guerra ancestral relatou semanas depois que as crises de pânico haviam cessado. Mas mais do que isso, ela começou a sonhar com paisagens pacíficas, como se algo em sua alma tivesse finalmente encontrado repouso. E, curiosamente, ela se sentiu motivada a estudar história. Como se, ao reconhecer aquela vida passada, tivesse despertado também uma paixão adormecida por compreender o tempo. Isso é comum? Quando você libera uma memória dolorosa, ela não vai embora de vez, ela muda de forma. O que era trauma vira talento, o que era dor vira compaixão, o que era medo vira sabedoria. E aqui está o ponto final da analogia simbólica. Ao visitar um museu, o verdadeiro aprendizado não vem de levar os objetos para casa, mas de absorver o significado deles. A história não precisa ser carregada nos ombros. Ela precisa ser contemplada, compreendida, honrada e então deixada onde pertence. Agora traga isso para a sua própria alma. Todas as vidas que você já viveu, mesmo as que você não se lembra conscientemente, estão registradas em você. Mas nem todas precisam ser carregadas. Algumas vieram apenas para te mostrar o que precisa ser transmutado. Outras, para te entregar dons esquecidos. E outras, para serem vistas pela última vez, com amor e despedida. Então, aqui vai um exercício que pode encerrar esse processo com profundidade. Hoje, antes de dormir, sente-se em silêncio por alguns minutos. Feche os olhos e diga internamente: eu reconheço o eco das vidas que me habitam. Eu acolho suas mensagens, eu devolvo suas dores. E eu trago comigo apenas o que me fortalece agora. Repita essa frase por 7 dias. Observe os sonhos, os sentimentos, os encontros. O campo da alma vai responder. Você começará a perceber mudanças sutis no seu comportamento, no seu corpo, nos seus relacionamentos. E mais importante, você não estará mais carregando relíquias de um museu que não é seu. Você estará caminhando com as mãos livres, com o coração íntegro, com o tempo presente disponível. No próximo vídeo, vamos falar sobre como reconhecer dons que vieram de vidas passadas e ainda não foram ativados.
e como despertá-los com práticas simples, sem rituais complexos ou viagens espirituais. Agora compartilhe nos comentários. Você já sentiu que carrega algo que não é seu? Já acessou alguma memória que parecia não pertencer a esta vida? Sua experiência pode ajudar outros a perceberem que não estão sozinhos nesse processo. Obrigado por ter caminhado comigo nesta jornada de reconhecimento e liberação. Que cada memória que surgir a partir de hoje seja acolhida com compaixão e transformada em força. Porque a alma não quer que você carregue o passado. Ela quer que você seja inteiro no presente.